Vamos agora para a aula de bibliologia. Esta aula é muito importante. Todo cristão deve saber, conhecer o livro que ostenta debaixo do braço, nas suas mãos. Sabemos que a religião cristã, ela é sustentada pela Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Como é que um cristão, ele sustenta algo que não conhece? Então, todo cristão deve conhecer em profundidade a sua Bíblia, a sua arma filosófica, teológica, que é a Bíblia Sagrada. Principalmente os líderes devem conhecer esta palavra, como foi formada, de que forma foi feito os cânones, o cânon, como é que nasceu o Velho Testamento, o Novo Testamento. Então esta matéria é super importante, merece especial atenção e anotações. Não esqueça, enquanto estivermos lendo a nossa apostila e falando sobre bibliologia, origem da Bíblia, né, você deve fazer suas anotações bem feitas e os seus comentários na sala de comentário, os comentários bem feitos que iremos olhar com atenção. A apostila lida, ela é muito importante se a pessoa que está assistindo prestar atenção. Não adianta você estar estudando e olhando para a televisão, estudando, tem que ter uma atenção. Mesmo que seja, se você não quiser ficar vendo, fique ouvindo, fique prestando atenção a todas as palavras que nós vamos dizer acerca dessa matéria, bibliologia. A Bíblia Sagrada, eu e minha velha Bíblia, a minha Bíblia missionária, edição missionária, é uma velha Bíblia, eu gosto muito dela. Tem outras, né, essas Bíblias novas, de estudo, mas eu gosto da minha velhinha Bíblia. Para a gente chegar a segurar esta Bíblia, muita gente morreu. Muitas pessoas morreram para que você e eu pudéssemos ostentar esse livro, que é um livro histórico, que é um livro teológico, que é um livro filosófico, que é um livro que contém psicologia, que é um livro que contém revelações. Então é um maravilhoso livro de Deus, escrito por 40 autores. Tem 66 livros a Bíblia evangélica. Muitos morreram, se sacrificaram para que você pudesse ter acesso a estas informações importantíssimas que formam o nosso corpo doutrinário e filosófico. Por isso, a partir de agora, quando você sustentar sua Bíblia, você sustente ela como se fosse um troféu. Um troféu fruto do esforço de muitas pessoas. Fruto do esforço de muita gente. Não somente esforço, mas também a morte de muita gente. Muitas pessoas sofreram, morreram, para que estas informações pudessem chegar até você e você fosse analisá-las, daí tirar as suas doutrinas, sua visão de Deus, sua cristovisão, vamos dizer assim, ou visão do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia deve ser tratada com carinho. A Bíblia tem vários aspectos. Aspectos teológicos, históricos, aspectos importantes. Livros poéticos, livros históricos, livros proféticos. A Bíblia é um livro maravilhoso. Algumas pessoas leem esse livro, esse portal, essa porta para o transcendental, para criticar os outros. Outros leem para salvar-se dos seus pecados. Outros leem para melhorar de vida, para mudar de atitude. Bem, a Bíblia é útil para tudo, para corrigir, para orientar. E dentro desse papel e tinta existe um poder maravilhoso, magnânimo, que é o poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele atua
nessas palavras. Até o próprio Senhor Jesus falou que as minhas palavras são espírito e vida, e não voltarão para mim vazias, mas fará o que lhe apraz. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Antes de Freud dizer que existe ego, id, ego e superego, você vai aprender isso na aula de psicologia. A Bíblia já aponta para o homem ter corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então Freud pegou e denominou essas três divisões em id, ego e superego, na visão particular freudiana. Então a Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso, aonde você, eu e todos aqueles que querem encontrar Deus acham. É o livro das revelações de Deus. Porém, é um livro que merece alguns cuidados ao ser lido. A exegese bíblica, que você vai aprender no curso médio em teologia, que é uma parte bem profunda, ela deve ser feita com equilíbrio, nem 8, nem 80, sempre utilizando versículos extras para compreender o que você está lendo. Porque desta Bíblia também existem bilhões e bilhões e bilhões de interpretações que acreditamos ser erradas. São versões. Está errado? Bem, o ser humano ele procura uma desculpa para expor a sua natureza. Como, por exemplo, o amor de Deus já foi usado como desculpa para matar as pessoas. As pessoas foram queimadas nas fogueiras pelas inquisições, tanto católicas como inquisições evangélicas, protestantes, em nome da sã doutrina e em nome do amor de Deus. A Bíblia tem que ser conhecida pelo cristão. Não podemos ser leigos nisso aí, não. A sociedade, o mundo em si, ele exige que o cristão tenha profundidade, tenha conhecimento. Como é que um pastor, um obreiro, pode ser um obreiro sem conhecer a Bíblia? Não é que todo mundo vai ser professor, não é que todo mundo vai ser mestre, não. Sabemos que é difícil. Mas se a pessoa ostenta e quer o nome de presbítero, o cargo de presbítero, diácono, presbítero e pastor, evangelista, ele tem que conhecer a Bíblia. Mas não somente conhecer a letra. Depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse Jó, pereça o dia em que nasci. Não é somente essa letra, mas estudar como essa letra foi escrita. Por exemplo, aqui o livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia. É o livro mais antigo da Bíblia, escrito como se fosse poema de cordel. É a mesma linguagem do livro de Gênesis, porém bem mais profundo e bem mais antigo. Então, como é que esse livro foi escrito? De que forma? Como é que ele foi encontrado? Como é que se formou a Bíblia? É isso o importante. É estudar não somente o texto, mas o contexto que cerca esse texto. Durante muito tempo, a Bíblia era tida como escrituras, a lei, o livro dos profetas. Alguns grupos religiosos só aceitavam o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros. Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Principalmente os fariseus. Eles não aceitavam outros livros a não ser o Pentateuco, né? E existiam outros livros que não foram colocados na Bíblia. Mas os que foram colocados na Bíblia é o suficiente para nos orientar. O último livro a ser colocado no Novo Testamento é o livro de Hebreus, né? E no Velho Testamento o livro de Eclesiastes. O livro de Hebreus porque não tem autor definido. E o livro de Eclesiastes porque ele é um livro extremamente lógico e seco. Bem, meus amados, está aqui a pedra principal, a pedra fundamental da nossa fé, a Bíblia Sagrada. E vamos agora ver uma sequência de palestras e vídeos. Vamos assistir com atenção uma sequência de palestras e vídeos acerca da Bíblia. Faça suas anotações com cuidado, anote com cuidado. Uma letrinha bonitinha para você compreender depois. Aí depois você pega, vai lá na sala de comentário, procura
né, o aulão de bibliologia e faz o seu comentário. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, bons estudos, boa aula.